Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Mesmo com uma infinidade de roteiros e possíveis histórias para serem adaptadas para o cinema, os estúdios acabam muitas vezes fazendo coisas bem parecidas. Quando dois filmes de estúdios concorrentes saem no mesmo ano, com histórias parecidas e um desenrolar meio parecido, eles são chamados de filmes gêmeos. Eu já fiz um vídeo sobre isso, onde eu falei sobre os casos mais famosos, e hoje eu vou tentar abordar casos que muitas pessoas não veem os filmes como filmes gêmeos, mas que eles acabam tendo pontos em comum suficiente para serem considerados filmes gêmeos. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu vou falar sobre os 11 filmes gêmeos que eu me lembrei. Então vamos lá. Zootopia e Sing. Os dois filmes saíram em 2016 e os dois mostram animais que andam como humanos, que se vestem como humanos, vivendo em sociedade, uma sociedade onde os humanos aparentemente não existem. Como eu disse, os dois filmes têm premissas praticamente iguais e tomam rumos meio diferentes. Enquanto o Zootopia é um filme mais de mistério, o Sing vai para um lado mais reality show de música, mas mesmo assim os dois são extremamente parecidos e foram lançados no mesmo ano, então eles se enquadram aqui na minha lista. Depois eu coloquei os filmes 007 contra Spectre e o filme Missão Impossível Rogue Nation. Os dois filmes são de 2015 e os dois tratam das grandes franquias de espionagem, Missão Impossível e o 007, mas além disso eles têm diversas outras semelhanças. Eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre as semelhanças entre os dois filmes, porém sendo bem rápido. Os dois mostram o herói se desvinculando da sua agência, M16 e IMF, para tentar impedir que uma organização misteriosa, o Spectre no 007 e o Sindicato no Missão Impossível, impedir que uma organização mundial domine praticamente o mundo todo e etc. E ninguém acredita que essas duas organizações existem, exceto os agentes. E não só isso, tem uma subtrama toda de informação, que o governo está tentando fazer alguma coisa com informação, e os dois filmes se passam em ambientes bem parecidos. Os dois filmes têm cenas na Áustria e no Marrocos, o que é para mim uma coincidência enorme. Os dois filmes saíram no mesmo ano, com uma distância bem pequena entre eles, e eu logo no cinema eu já percebi essa semelhança entre eles. Eu até cogitei fazer um vídeo, mas acabou passando, eu não tive tempo de fazer, mas se vocês quiserem eu me aprofundo um pouquinho nesse assunto das semelhanças entre esses dois filmes. Depois uma opção talvez um pouco polêmica, eu coloquei o filme Batman vs Superman contra o filme Guerra Civil. Os dois filmes são de 2016 e os dois filmes, apesar de terem dividido por completo o público, eles têm mais semelhanças do que diferenças, eles tomam rumos distintos, principalmente na direção e no estilo visual que os dois filmes têm. Os dois filmes colocam o herói azul e vermelho contra o gênio bilionário, né, o Homem de Ferro, contra o Capitão América e o Batman contra o Superman. E o desenrolar das duas tramas acontece porque o governo e as pessoas colocam a culpa de acontecimentos dos filmes anteriores nos heróis. No caso, os Vingadores, eles são culpados pelo que aconteceu na Era de Ultron e em outros filmes, e o Superman é culpado pelo que aconteceu no Man of Steel. E isso dá origem a toda a trama. E a trama dos dois filmes é causada por um vilão que não causa a trama toda, mas que ele se aproveita da situação. No filme da Guerra Civil é o Zemo e no filme do Batman vs Superman é o Lex Luthor. A Marvel foi bem esperta, ela ia fazer o filme do Capitão América 3, não ia ser o Guerra Civil, e quando o Batman vs Superman foi anunciado, eles decidiram colocar o filme para lançar no mesmo dia de Batman vs Superman, o que fez com que a DC tivesse que mudar a data do filme, e eles fizeram um embate entre os dois heróis também. Depois eu coloquei o filme Meu Malvado Favorito e o Megamente. Os dois filmes são de 2010 e eles podem não parecer ser tão semelhantes, mas é muito raro a gente ver uma animação onde o vilão acaba se tornando o herói, e os dois têm um arco relativamente parecido no decorrer dos filmes. Enquanto no primeiro filme o crime do século é roubar a lua, que é o que o Gru faz no Meu Malvado Favorito 1, o crime do século do Megamente é destruir o Metro Man. Ele vira praticamente o rei da cidade depois que ele consegue destruir o Metro Man. E eu acho que o arco entre os dois personagens é bem parecido. E mesmo eu tendo achado o Megamente um filme bem superior, o Meu Malvado Favorito foi muito mais famoso, principalmente por causa daqueles desgraçados dos Minions. Depois eu coloquei dois filmes que, curiosamente, são os dois lados da mesma moeda, o filme United 93 e o filme World Trade Center.
Os dois filmes tratam os dois lados da tragédia do 11 de setembro. O primeiro que eu citei é o Voo 93, que acabou caindo no chão, que não atingiu o objetivo dele. E o segundo é o filme com o Nicolas Cage, dele trabalhando nos destroços do World Trade Center para tentar salvar as pessoas. Eles não têm a mesma visão do evento, mas são dois lados da mesma moeda que são bem interessantes de ver os dois juntos. O filme mais bem sucedido dos dois é United 93, do Paul Greengrass, que ele concorreu até ao Oscar de direção pelo filme. O filme é realmente muito bom. Depois coloquei talvez o filme mais parecido de todos, os filmes GoBots e Transformers, de 1986. Os dois filmes são inspirados em brinquedos e os dois filmes saíram exatamente no mesmo ano. O GoBot saiu até um pouco antes e muitas pessoas acusaram Transformers de estarem se aproveitando, mas o filme do Transformers estava em desenvolvimento antes do filme do GoBots, então é toda uma complexidade, mas a gente sabe quem saiu vencedor. O filme do Transformers, desenho animado, não fez tanto sucesso assim, mas com certeza é uma franquia muito mais valiosa hoje. Depois coloquei dois filmes que eu sempre pensei que eram bem parecidos, mas que eu descobri há pouco tempo e foi um dos incentivos para eu fazer esse vídeo. Há pouco tempo eu descobri que Horror in Amityville e O Iluminado foram lançados no período de 12 meses. E os dois filmes têm uma temática bem parecida. Se você trocar a casa por um hotel, eles são praticamente o mesmo filme. É uma família que se muda para uma casa, o pai vai ficando louco, influenciado por espíritos que estão na casa, e ele acaba tentando matar a família dele. Obviamente o filme do Stanley Kubrick ficou muito mais famoso do que o Horror in Amityville original, mas os dois filmes têm uma temática extremamente parecida, mesmo que a execução seja bem inferior ao do Iluminado. Depois, uma das piores modas de Hollywood na década de 80. A década de 80 decidiu colocar os cachorros em praticamente todos os papéis principais. Tem cachorros que jogam basquete, tem cachorros que fazem isso, que fazem aquilo. E dois filmes saíram no mesmo ano de cachorros que são parceiros de um policial. O filme Uma Dupla Quase Perfeita e o filme K9, os dois saíram em 1989 e os dois têm essa exata premissa absurda de um humano e um cachorro sendo uma dupla de policiais. Depois, dois filmes de 1986, são duas animações que eu adoro. O primeiro é An American Tail e o segundo é O Ratinho Detetive. Eu não me lembro exatamente como que An American Tail chama em português, mas é bem curioso que o filme é do Don Bluth, que foi o primeiro cara a peitar a Disney nas animações. Ele fez vários filmes como Anastácia, aquele outro filme dos dinossauros que eu também não lembro o nome, mas os dois filmes são muito bons. O Ratinho Detetive, mesmo sendo um dos filmes mais desconhecidos da Disney, é um dos meus filmes favoritos, e eu acho que até Ratatouille a gente não tinha visto outro filme com ratos, e foi bem coincidência que os dois grandes concorrentes da época fizeram um filme com uma premissa bem parecida, que é um rato em um filme de época. Depois, um dos casos mais famosos, O Grande Truque e O Ilusionista. O Grande Truque é um filme infinitamente superior, é um filme do Christopher Nolan, estrelado pelo Hugh Jackman e o Christian Bale. O filme tem uma direção incrível, é um dos meus filmes favoritos do Christopher Nolan até hoje. E O Ilusionista é um filme que tem uma temática bem parecida, é um filme de época, estrelando um mágico, não é tão comum assim filmes a respeito de mágicos, ainda mais um filme a respeito de mágicos de época, e esses dois filmes saíram num período muito próximo um do outro. Se não me engano, um deles saiu de cinema, o outro já entrou, e O Grande Truque foi de longe o mais bem sucedido deles, mas o Edward Norton também está muito bem no Ilusionista, é um filme que vale a pena ser assistido se você ainda não viu. E depois, dois filmes que eu adoro, É o Fim e Fim do Mundo. Os dois filmes são de 2013 e são dois filmes de apocalipse. Eu sei que todos os anos está saindo cada vez mais filmes de apocalipse, filmes de zumbis e etc, mas os dois filmes são, primeiro, filmes de comédia e segundo, filmes que juntam vários comediantes muito bons. O filme americano junta o Seth Rogen, o James Franco, o Jonah Hill e vários outros atores famosos dos Estados Unidos, enquanto o filme britânico junta o Nick Frost, o Simon Pegg, o Martin Freeman e também vários outros atores famosos da Inglaterra, comediantes bem famosos. Então acho que os dois filmes são praticamente os mesmos. O This Is The End até teve que mudar de nome, porque o nome dos dois era o mesmo na fase de produção, e os dois seriam lançados num período bem próximo em 2013. E o filme World's End é o final da trilogia do Cornetto, que é uma das trilogias que eu adoro, é uma das melhores trilogias para assistir em sequência. Os três filmes são do Edgar Wright, que fez o filme Baby Driver, que saiu esse ano, e os três valem a pena ser assistidos se você ainda não assistiu. E para finalizar, no ano passado aconteceu uma situação curiosa. Dois filmes gêmeos eram para ter saído num período muito próximo um do outro. O filme Jungle Book da Disney e o Jungle Book
e o Jungle Book Origins da Warner Brothers. Porém, quando saiu o filme Jungle Book da Disney, a Warner Brothers prorrogou o lançamento do filme do Andy Serkis, aparentemente, pelo que dizem os boatos, para não ter uma concorrência muito direta e para ele trabalhar nos efeitos especiais. E pelo que eu vi no Tarzan, aparentemente os efeitos especiais não estavam numa qualidade tão boa quanto a da Disney e talvez o filme não tivesse tão bom. A Warner decidiu passar o filme de 2016 para 2018. O filme vai sair agora no final de 2018. Mas mesmo a Warner tendo feito esse truquezinho aí para não deixar os filmes concorrerem, pra mim, os dois são filmes gêmeos porque eles sairiam originalmente, os dois filmes estavam prontos e eles sairiam originalmente no mesmo ano. Bom, galera, valeu por assistir mais esse Triplo F. Eu esqueci de algum filme gêmeo, tem algum filme gêmeo que vocês discordam ou concordam? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.